convidado. Para observar hoje quadro quinho pinta. Hoje põe hoje pilona baixo sombra peripolonta pila mijo palorão. São corpos mergulhados na azáfama do trabalho, no ritmo das mornas e coladeiras, no calor do sol africano que bate de chapa e que é dado com cores imediatas, primárias, garridas. As pinceladas são fugazes e alegres, o gesto é dinâmico e determinado e os rostos anónimos porque representam um povo, o cabo-verdiano. Esta é a pintura de Kiki Lima, o artista que levou para as telas as vivências do arquipélago, o baile, as conversas de rua, a música, o mercado do peixe, os pescadores, os vendedores ambulantes, as mulheres com filhos às costas. Uma pintura que o músico cabo-verdiano Rolando Semedo homenageou na canção Cor. Pincelinho e pintador, e pinta mar nas Marta chove. Na cor diante il manchi, si matéria di camone. Nascida em 1953, Kiki Lima encontrou as primeiras bisnagas de tintas a óleo na loja do Sr. Maninho Duarte, no Mindelo, em 1974, e meses depois fez um curso de desenho e pintura por correspondência que pagava com boa parte do seu ordenado. Na altura, funcionário na Central Sindical UNTC-CS, recebe uma bolsa para estudar Direito de Trabalho em Portugal, em 1983, mas acaba por trocar o direito pelas Belas Artes de Lisboa. É então que a saudade da terra emigra para as telas, que passam a ser habitadas pelo povo de Cabo Verde. Eu lembro perfeitamente, era um domingo de Páscoa, até às 4 da manhã para estudar a sebenta de Freitas do Amaral, Direito Administrativo. Eram 9 da manhã, eu tinha lido 4 páginas. Fechei o livro, acordei a minha mulher, a minha ex-mulher, disse, eu vou mudar de curso. Vivia numa tensão muito grande, porque em Lisboa entrei em contacto com um mundo muito maior das artes aqui. Vi que as minhas possibilidades eram outras e arrisquei. E depois, entretanto, fica lá 21 anos. Sim, 21 em Lisboa, anos. Mas decide voltar para Cabo Verde em 2004. Portanto, fiquei lá 21 anos, porque, entretanto, criei lá o mercado, estava muito bem, ok, mas nós cabo-verdianos temos essa coisa da nossa terra, da saudade, não é? Eu vi que era possível trabalhar aqui e lá, estar aqui tendo o meu ambiente preferido para pintar e ter o mercado lá, porque continuava a não ter mercado aqui. Se bem que nessa altura já vendia bastante aqui em Cabo Verde, sobretudo a entidades oficiais, vários ministérios, assembleias e tal. E quando os meus filhos acabaram a faculdade, então resolvi voltar para casa. Um regresso a meio gás, não é? Porque continua muito ligado a Portugal, aliás tenho nacionalidade. Mas a sua pintura mostra, sobretudo, a identidade de Cabo Verde. Aliás, a sua pintura já faz parte da identidade de Cabo Verde, assim como Cabo Verde faz a identidade da sua pintura. Bom, podemos resumir assim? Sim. Eu não sei, talvez sim, porque eu sempre pintei, desde o primeiro quadro, pintei a temática Cabo Verde, sempre pintei Cabo Verde. Sempre procurei encontrar nas vivências cabo-verdianas a minha identidade, portanto é aquilo com que me identifico, e procurei transmiti-lo através da pintura a outrem, não é? Pode-se dizer que sim, que a minha identidade é Cabo Verde, a minha pintura identifica-se toda com Cabo Verde. Que linguagem é essa? Sim, toda a minha aprendizagem está ligada ao impressionismo e ao expressionismo. Do ponto de vista técnico, sabe que o impressionismo é muito colorido, dá a impressão de cor, mas com pequenas pinceladas. E depois há aqui um ingrediente que me conduziu a encontrar a minha própria expressão, outra vez a cabo-verdianidade, porque nos anos 80, como sabe, foram anos agitados com o problema dos retornados em Lisboa. Havia alguma animosidade, mas por meu lado, por exemplo, havia a saudade da África, que era a saudade de muitas pessoas que foram para Portugal não conheciam Portugal. Eram angolanos, eram moçambicanos, pessoas que nasceram e cresceram em Angola, sobretudo em Angola, e tinha essa coisa de África, esta saudade da África. E eu, ligado à questão da política, saía nos jornais todos os dias
um problema qualquer com cabo-verdianos, que é violento, que dá faca e não sei o que tal. Eu lia isso todos os dias e disse, mas o cabo-verdiano não é isto. Aquilo que eu conheço de cabo-verdiano. Sim, há esses problemas, mas não se pode resumir a isto. E então eu resolvi um projeto utópico, mostrar que Cabo Verde não é aquilo, não é violência. Que Cabo Verde é alegria, que é música, que é dança, que é uma forma de estar descontraída. E, por exemplo, para exprimir a dança e essa alegria, eu tive que trabalhar muito a cor e o movimento. Foi aí que surgiu o movimento na pintura, para exprimir alegria, para exprimir dinâmica. E então eu fui explorar muito aquilo que eu tinha aprendido com o impressionismo para tratar a cor. Mas o expressionismo também usa essas cores vivas e primárias. Mas com um sentido contrário. O expressionismo chamemos de violento, é expressivo do ponto de vista de espanto e de algum terror, digamos assim. Eu fiz o expressionismo alegre, usando pinceladas largas. Isso fez com que eu mudasse toda a minha técnica de pintura, que antes usava pincéis estreitos, pequenos, mais impressionista, não é? E então deixei, por exemplo, de usar paleta de braço, usei paleta de mesa e trinchas largas para ter essa expressão não pormenorizada, não é? Sem pormenorizar figuras, mas mais gestual. Mais gestual, mas cuidando sempre a base do desenho, não é? Portanto, mantendo a estrutura da figura humana correta, sem desproporções, mais o gesto, num colorido impressionista. O meu estilo é o meu estilo, né? Sem falsa modéstia, fiz escola mesmo em Portugal. Ainda há dias vim de lá e há muitos pintores, quer dizer, mais do que o normal, pintores em Portugal que pintam a Kiki Lima. Até que ponto é que podemos dizer que a sua obra contribuiu também para a construção da identidade do povo cabo-verdiano? Eu não diria construção, mas para a chamada de atenção para a identidade com a independência nacional é que houve abertura e a procura da nossa identidade cultural. A identidade que já existia, mas que foi reprimida durante a era colonial, não é? E nós vemos isso na música, com os Belimundo, por exemplo, com o Cachaça. Mas foi nessa altura que eu tomei os primeiros contactos com o movimento claridoso, com a claridade, realmente com o Dr. Baltazar, com o Manuel Lopes, com quem eu convivi também em Lisboa, com o Nhorroque. Portanto, eu ainda alimentei-me um pouco do espírito da claridade, diretamente com o espírito de claridade. Por exemplo, Nhorroque foi a pessoa que moderou um debate na minha primeira exposição, um debate sobre arte social, na primeira exposição que eu fiz na Galeria Nhojunga, em 1981. Portanto, eu tive esse contacto com essa classe de escritores, não de pintores, mas de escritores, que trouxe ao público a identidade cabo-verdiana. E eu o que fiz foi passar a interpretar essa literatura e encontrar na pintura, essa identidade na pintura. Uma coisa que o Nhorroque viu muito bem, não é? O Dr. Baltazar também viu. Também foi um claridoso, ainda que não na literatura, mas na pintura? Sim, de alguma forma, embora muitos anos depois. Aliás, há um trabalho de um universitário brasileiro do Ceará. Há um livro publicado. O livro intitula-se O Pictórico na Poesia Cabo-Verdiana, dos claridosos a Kiki Lima. E ele faz a análise dessa ligação. A primeira pessoa que faz este trabalho é um trabalho académico, muito bom. Não sei se, dado que o movimento claridoso não desapareceu, mas pronto, deixou de publicar, mas existe aí um movimento claridoso de alguma forma, porque a penetração da claridade na nossa sociedade pelo menos aqui em São Vicente, em São Nicolau, pelo menos nas ilhas de Barlavento, é algo que se sente ainda, não é? E eu, na medida em que passei para a pintura essa identidade cabo-verdiana, talvez a sua ideia esteja correta, não é? De haver uma identidade minha com a identidade cabo-verdiana e que tenha influenciado de alguma forma a identidade cabo-verdiana. Não para modificar, mas para me identificar com ela. E assim descobrimos um pouco do universo de Kiki Lima, o pintor das vivências de Cabo Verde, que também é poeta e músico.